Olá, meus queridos irmãos, minhas irmãs, meus amigos. Que bom estarmos juntos mais uma sexta-feira, né? Para sermos ministrados pelo Senhor. E hoje a gente vai falar de um tema tão importante, tão imprescindível nos dias que a gente está vivendo, né? Eu tenho como um tema de grande importância, né? Porque eu creio que Deus tem propósito nas nossas vidas, nas nossas famílias. Então acredito que esse tema será de grande proveito para a nossa vida, né? Quero te convidar mais alguém a estar com a gente aí para esse tempo precioso aí, não é? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre comunicação e sexualidade no casamento, né? Essas duas coisas elas estão totalmente interligadas, né? Uma depende da outra para andar bem, né? E todas essas coisas Deus nos deu como bênção, né? E às vezes a gente não enxerga dessa forma e não valoriza, né? Tudo aquilo que Deus colocou à nossa disposição. Antes de mais nada, a minha oração nessa noite é pedir que Deus nos revista de graça, de capacidade, né? Para estar falando de um tema tão difícil, tão polêmico, em muitos círculos ainda é um grande tabu, né? E eu espero que o Senhor me dê graça para falar um pouquinho com vocês sobre esse tema, que eu acredito bastante difícil de falar, até porque tem situações bastante sensíveis que a gente vai tratar, e eu tenho que considerar que eu não conheço a faixa etária de todas as pessoas que vão assistir ou que estão assistindo esse vídeo. Então eu peço que o Senhor esteja conosco, né? E que a nossa mente seja blindada de todo pré-julgamento, de todo preconceito, né? E de toda religião morta, de toda falsa piedade, e que a gente esteja aberto, né, para falar e discutir sobre um tema tão relevante para nós, né? Eu tenho comigo um texto que a Bíblia nos traz, que diz assim: para aqueles que são puros, todas as coisas são puras, né? Então eu quero invocar nessa noite que nós tenhamos coração puro, os olhos puros, ouvidos puros, e tratemos esse assunto com a sensibilidade que o tema requer. Amém, gente? Eu queria começar falando um pouquinho sobre comunicação no casamento, porque ele é a base, né? É a premissa para ter um relacionamento profícuo, frutífero, abençoado em todas as outras áreas, né? Então eu queria falar um pouquinho sobre comunicação. O que é comunicação? É um processo que pode ser verbal ou não, né? Geralmente verbal, mas não só verbal, em que uma pessoa compartilha informação com a outra, se desnuda, né? Se mostra, né? E se revela, né? Então a comunicação é muito importante para duas pessoas que decidiram viver juntos, comungar tudo, compartilhar os dias bons e ruins, as alegrias e as tristezas. Então quando a gente renuncia à comunicação, a gente está, de certa forma, renunciando ou desprezando todas as possibilidades de desfrutar as bênçãos de Deus. Nunca a gente deve esquecer que quando a gente coloca os nossos olhos nas Escrituras, a gente percebe que a bênção de Deus ela está condicionada ao seu padrão. Deus tem um padrão que Ele nos coloca pelas Escrituras, e aquele que atenta para esse padrão, ele é bem-aventurado, né? Então ele acaba vivendo, desfrutando as bênçãos de Deus. Então a bênção de Deus está condicionada ao seu padrão. E entre esse padrão de Deus, de relacionamento entre as pessoas, e esse padrão de relacionamento no casamento, está a comunicação. Tem um padrão, né,
de comunicação que a Bíblia nos revela. A Bíblia diz que a nossa comunicação ela pode ter dois tipos, ela pode ser de dois tipos. Ela pode ser uma comunicação que edifica, edificante, que esclarece, que é de forma objetiva, clara, transparente, verdadeira, ou ela pode ser torpe. Ou ela é edificante ou ela é torpe, é aquela que é baseada no que não é verdade, na mentira, na hipocrisia, em palavras de baixo calão, enfim, naquilo que não edifica, em chacotas, em chocarrices. E então a comunicação ela pode trazer algum benefício, como ela pode não trazer nenhum benefício e ainda acarretar malefícios, né? Ela pode ferir as pessoas, enfim. A palavra tem que ser como algo que tem tempero, tem sabor, algo que tem que ser agradável, ok? Então, esse é o padrão da comunicação. A comunicação, basicamente, ela consiste em 3 pontos. E isso vale para a comunicação não só entre marido e mulher, mas entre o casal e os filhos. Isso vale para nós no nosso ambiente de trabalho, na comunidade eclesiástica que a gente serve a Deus, enfim. Isso é um padrão, né? A comunicação ela se baseia em 3 pontos, basicamente, que é falar, ouvir e compreender ou entender o que ouviu, né? Ouviu. Parece fácil, mas não é. Quase sempre a gente atropela, né? Esse padrão, esse processo aí. Quando a gente fala que um dos pontos para a comunicação fluir bem e chegar de maneira desejável até o outro, o primeiro ponto é o falar, né? E a Bíblia, em Provérbios 18, versículo 21, fala para a gente ter cuidado como falar, porque existe o que falar, né? O conteúdo, a forma, como falar, onde falar, ou lugar, né? E quando falar. Então, basicamente, o falar tem que obedecer 4 critérios, né? O que falar, como falar, onde falar e quando falar. O primeiro é o conteúdo, né? O que falar? Então já falamos, a comunicação deve ser edificante, não torpe, não, enfim, desprezível, não vil, né? Aí em Efésios 4:29, a Bíblia fala assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, né? O apóstolo Tiago, ele fala que da mesma boca, da mesma fonte não pode jorrar água doce, água salgada. Então a gente tem que vigiar no nosso vocabulário, naquilo que falamos, né? Que aquilo que esteja na nossa boca seja edificante, não seja palavras ao vento, né? Então o conteúdo é muito importante observar. Também a forma como se fala. Às vezes você tem a maior verdade para dizer, você tem uma coisa tão importante para dizer, mas a forma como você leva essa informação, como você vai falar, pode colocar tudo a perder, né? Mesmo a maior verdade que você tenha para dizer, você tem que dizer em amor, com diplomacia, com tato, né? Com jeito, senão você não alcança o objetivo desejado, né? Você pode ferir alguém com a verdade, não pela verdade, mas pela maneira como você falou, né? Então, primeiro se preocupar com o que falar e como falar. O terceiro ponto aqui a observar é onde falar, né? Dependendo do assunto que você deseja comunicar, deve-se ter um lugar adequado, né? É muito comum pessoas no afã, no desejo de se autoafirmar diante de outras pessoas, de ali carimbar ali qual é o seu papel, a sua autoridade. Às vezes não observa esse quesito que é tão importante, né? O lugar correto de falar.
Como regra geral, a gente tem que ter o seguinte: a gente deve elogiar as pessoas em público e corrigir em particular. A gente nunca deve expor ninguém, né, ao ridículo, ao constrangimento. Isso vale para tudo, inclusive para correção de filhos, né? É muito comum, às vezes, a gente vê pai e mãe, quando o filho apronta num lugar público, faz aquele show, aquele espetáculo pirotécnico na frente de todo mundo para dizer, para autoafirmar ali, ó, ele corrige o filho, ela corrige o filho. Isso, com o passar dos dias, se volta contra pai e mãe, né? Porque o filho acaba naquele constrangimento se irando, e a Bíblia diz, né, em Efésios, que a gente não deve provocar a ira dos nossos filhos, né? Então isso é abominável, não é desejável, né? Às vezes é um assunto do casal, né? Deve ser tratado em casa, nas questões privadas da família, enfim. Então existe o que falar, como falar e aonde falar. Também existe a hora certa de falar, né? Provérbios capítulo 15, versículo 23, diz que a palavra dita ao seu tempo, ela é muito boa, né? Como em outro texto diz que é como maçãs de ouro em salva de prata, né? Então existe a palavra certa para o lugar certo, no tempo certo. Você tem que ser assertivo, né, nesses quesitos aí. Às vezes você faz tudo certinho, fala com diplomacia, com amor, tem conteúdo, tem a mensagem, tem o lugar certo de falar, você só falou na hora errada, né? Às vezes eu fico imaginando, né, quarta-feira, Corinthians e Palmeiras jogando, né? Tá o marido, os filhos, todos na sala, no meio do jogo, a esposa entra na frente da televisão com uma conta de água e fala: pessoal, nós temos que diminuir o tempo do chuveiro, tá vindo muita conta de água, de luz, enfim. É justificável, né, a mensagem, a exortação, mas não é o lugar correto, não é o tempo correto, porque a atenção da família, dos outros membros da família, está totalmente voltado para um evento que aquele ato, aquela comunicação não vai ter valor efetivo, não vai ser eficaz, né? Isso quando eles não mandam sair na frente e tudo mais. Então, a comunicação parece simples. O falar, né, não é tão simples. O que falar, como falar, onde falar e quando falar, né? Talvez agora o ponto mais difícil da comunicação seja o ouvir, né? Ouvir é muito difícil. Certa feita alguém disse que a gente tem uma boca e 2 ouvidos para ouvir mais do que falar. Mas na prática não é isso que acontece, né? A gente costuma falar mais do que ouve, né? O apóstolo Tiago fala que nós devemos ser prontos para ouvir e tardio para falar. Geralmente a gente é prontos para falar e tardios para ouvir. Importante diferenciar escutar de ouvir, né? Escutar é o ato do ouvido estar sensível a qualquer barulho, a qualquer ruído. Ouvir é atentar para o que escutou. É diferente. Então, o segundo ponto da comunicação que é muito importante é o ouvir, ou seja, atentar para o que escutou, né? A gente, em média, segundo a ciência, a gente ouve somente 20% do que escuta, o resto a gente não atenta, né? A gente, de maneira automática, a gente descarta, né? Então, é importante ouvir, porque se a gente não ouvir bem, a gente não vai compreender a mensagem que está sendo informado, né? E aqui tem uma regrinha boa para a gente entender, para a gente passar por essa missão aí com êxito, né? Então, para a gente ter êxito no ouvir, a primeira coisa é a gente ouvir olhando nos olhos de quem está falando. Às vezes a gente tem uma dificuldade, a pessoa está falando, a gente está divagando, né? E a gente perde muito da comunicação. Quando alguém está falando, a gente deve estar atento não só para o que está ouvindo, mas olhar para a pessoa, né?
porque o nosso cérebro tem a capacidade também de ler os lábios. Então, quando junta som e imagem, a informação chega muito mais perfeita, né? Chega muito mais clara, muito mais objetiva até o nosso cérebro. Segundo, a gente tem que ouvir com a mente desarmada. Isso é muito difícil. Geralmente a gente, quando começa a ouvir algo que alguém está dizendo, a gente não quer nem esperar a pessoa concluir o que ela está dizendo, o raciocínio, porque geralmente a gente tem um conceito, ou um preconceito, ou um pré-julgamento já formado, né? Sobre quase tudo a gente tem. Então, a gente já, aí dependendo da pessoa, dependendo do grau de intimidade, de simpatia ou antipatia que a gente tem de uma pessoa, não importa se o conteúdo é bom, se o que ela está falando tem nexo, é edificante, não importa se ela está sendo diplomática no falar, se ela está sendo... está falando no lugar correto, se ela está na hora certa, a gente tende a não ouvir, a gente já está com a mente predisposta a dar uma resposta, às vezes uma resposta atravessada, uma resposta não muito polida, não muito educada, né? Porque a gente já está com a mente armada, né? Isso é muito comum, né? Briga de casal, né? O casal brigou, às vezes uma faz menção de falar, o outro já dispara a falar, nem ouve, porque já está com a mente armada, né? E muitas das nossas discussões, dos nossos desentendimentos tem a ver com isso, né? A gente não ouve, né? E por fim, a gente deve sempre ouvir com a boca fechada, né? Até que o outro tenha terminado de falar, né? Os mais antigos tinham um ditado que eles diziam assim: quando um burro fala, o outro abaixa a orelha. Então, quando a gente observa esses três pontos aí, a gente vai ter maior facilidade de ouvir bem e, por fim, entender, né, aquilo que foi falado, aquilo que foi comunicado, né? Então, ouvir olhando nos olhos de quem está falando, com a mente desarmada e com a boca fechada, até que o outro tenha terminado de falar. E quando a gente observa esses pontos no falar e no ouvir, o terceiro ponto ele é uma consequência, a gente acaba compreendendo melhor a informação, e aí a gente tem maior poder de julgar com isenção e de maneira justa e correta aquilo que ouvimos, digerir aquilo, né? Então, basicamente a comunicação depende disso. Quando isso não funciona, basicamente todas as outras áreas do relacionamento vão ter problema, porque existem começa a ter muito mal entendido nas coisas, né? No que é tratado, no que é combinado, né? Na organização da vida, né? Da família, do casal, enfim. Então a comunicação ela é primordial para a bênção de Deus estar sobre a nossa vida. Esse é um princípio, Deus é um Deus relacional, né? E a gente tem que aprender a se relacionar, né? De maneira eficaz também, né? Com propriedade. Alguns fatores, eles são determinantes para que a comunicação não seja boa, né? Eles acabam impedindo a comunicação. E a gente tem que observar isso e se possível, sempre evitar, né? A primeira coisa é gritos e explosão. A gente acha que quanto mais alto você fala, mais o outro está ouvindo, né? É o contrário. Quanto mais alta a voz, menor é a comunicação. O resultado é quase zero, né? Então, gritos, explosões de raiva, aquelas coisas, enfim, não ajudam não. E também não significam autoridade ou algum tipo de vantagem, né? Ou algum tipo de ascensão sobre o outro, não. Outra coisa que é um fator muito ruim na comunicação, principalmente no casal, é as caretas, né? Um fala, o outro não sei, né? Esse tipo de coisa. Como eu disse para vocês, a comunicação não é só verbal, ela é essencialmente verbal, mas também é corporal, facial, enfim. Uma outra questão aqui que também é bem nociva na comunicação é a violência, né? Falar batendo, beliscando, jogando panela, jogando rolo de macarrão, enfim. Também a comunicação tende a não fluir, né?
Uma coisa muito importante na comunicação, que às vezes se constitui uma barreira muito grande, um empecilho muito grande para fluir bem a conexão, é o receio que um dos cônjuges tem em se abrir, né? Tem gente que é muito fechado e tem muita dificuldade de falar, então isso às vezes leva a uma baixa estima, a um complexo de inferioridade, né? E a pessoa se anula, né? E só o outro fala, só o outro decide, a pessoa não é capaz de dar uma sugestão, de dar uma crítica construtiva, de compartilhar a sua ideia, de discordar, enfim. Isso não é bom, a pessoa tem aquela ideia de que não tem nada para oferecer, enfim. E a pessoa acaba se conformando com essa situação. Esse conformismo é muito ruim, né? Quando uma só pessoa determina todos os rumos da comunicação na casa, dos processos, da organização, do futuro, dos propósitos, dos objetivos. Então, passa a não ser o propósito pelo qual Deus uniu homem e mulher, né? Que é dividir a vida, compartilhar sonhos, compartilhar sentimentos, afetos, enfim. Então a pessoa precisa trabalhar isso e se abrir, né? Eu sei que são muitas as causas, às vezes são traumas, são sequelas, são situações que vêm desde a infância, da criação, enfim, mas isso tem que ser trabalhado porque nós que pregamos o Evangelho e cremos nele, acreditamos que Deus é poderoso para sarar os nossos relacionamentos, sarar, nos curar no nosso interior, né? E a gente poder ser canal de bênção para alguém, né? Uma outra coisa que é muito comum é a incapacidade do diálogo, né? Tem gente que tem muita dificuldade de conversar, né? E isso no casamento é terrível. Geralmente, quando o casal tem muita dificuldade de conversar, de colocar a sua ideia para o outro, esse processo não é um processo que começou no casamento, geralmente começou no namoro, né? O namoro é baseado mais em conjunção carnal, abraço, beijo, amasso e tal, e as coisas básicas que você leva para a vida, os sonhos, os objetivos, não foram partilhados antes. Ele devia ter sido, é um tempo de conhecimento, né? O namoro, o noivado deveria ser. Esse é o propósito, um tempo de aprofundar o conhecimento um do outro, né? Enfim. Aí depois que casa, um não quer ter filho, aí que decide se um gosta de ter filhos, outros um quer ter um filho, outro quer ter 5, um quer morar na praia, o outro quer morar na cidade, enfim, né? Um gosta de carro vermelho, o outro gosta de carro branco, enfim. Então começa a aparecer as divergências que não foram conversadas, né? Então essa incapacidade para o diálogo, ela começa quase sempre no namoro. Quando você vê um namoro com pouca verbalização e muito contato físico, é uma receita bastante explosiva, né? Geralmente no casamento, esse fogo do afeto, do abraço, ele tende a baixar um pouco essa paixonite, né? E então aquilo que é realmente que sustenta um casamento, que é a comunicação, que é o respeito, que é a troca de ideia, que é o compartilhar, tá tão frágil que às vezes isso acaba por não suportar, né? Também é importante a gente observar que nunca deve se discutir assuntos, né, quando estão cansados, no momento do hobby do outro, do jogo do marido, da novela da mulher. Não discutir na frente dos filhos, a questão de um desautorizar o outro na frente dos filhos, né? Aquele que colocou no cantinho lá da disciplina, o que colocou é o que tira, enfim, não deve o outro tirar, para a criança crescer com uma ideia de limites, de autoridade, que um autoriza, o outro desautoriza, enfim, esse tipo de coisa não é bom, né? E a Bíblia dá um conselho lá em Efésios 4:26, que quando houver um desentendimento, não dormir assim, brigadinho, né? Não deixar o sol se pôr sobre a ira, porque isso acaba enraizando e trazendo outros sentimentos
não tão saudáveis assim, né? Aquela briga momentânea, que era só um nervoso, a ira, né? Quando é muito remoída e aquilo não é tratado, não é perdoado, acaba por trazer ressentimento, mágoa, enfim, não é muito bom, né? E sempre que estiver discutindo um assunto, é importante observar o seguinte: você nunca deve atacar a pessoa, deve atacar o problema, né? Às vezes aparecem situações que precisam ser tratadas, primeiro vamos tratar a situação, e não colocar aquilo como um tribunal de exceção e atacar as pessoas, né? Sempre que você tiver uma crítica, você tem que ter uma solução, senão é melhor você não criticar. A pessoa colocou a cortina aqui, poxa, eu não gostei da cortina, mas se você não tiver uma ideia melhor, uma cortina melhor, deixa aquela cortina, né? A humildade, reconhecer que às vezes a gente pode estar errado, tudo isso faz parte da saúde do relacionamento, né? E por fim, a incongruência na comunicação, isso é muito comum, né? A pessoa está com sentimento, está brabo, está nervoso, está chateado, aí você pergunta, como que tá tudo bem? A pessoa fala, tá tudo bem. Não aconteceu nada? Não aconteceu nada, mas na verdade por dentro está um turbilhão. Então a incongruência é quando você diz uma coisa, mas o sentimento é outro, né? Isso na comunicação é bem nocivo, né? No relacionamento de casal. Tem que haver uma transparência, tem que haver verdade, tem que falar, enfim. Importante, colocados esses pontos básicos aqui do nosso estudo hoje, a gente tem que saber que existem diferenças profundas entre o homem e a mulher, né? A única coisa de igual que eles têm é que tanto o homem quanto a mulher são espírito, né? E o espírito não tem sexo. Então o homem e a mulher, como espírito, como seres espirituais, de essência espiritual, são iguais. Mas é só. As diferenças na alma e no corpo que eles têm são profundas, né? Deus os fez muito diferente na alma e no espírito, embora na alma e no corpo, embora no espírito sejam iguais. A primeira coisa é que Deus colocou no homem, no seu psique, no seu físico e tal, na sua essência biológica, um instinto de provedor, né, de semeador. Então, o homem, ele nasce para semear, para prover, né? Então, e a mulher, ela funciona como um receptáculo disso, como uma incubadora, vamos assim chamar. Então, a mulher tem que tomar muito cuidado, né, com o que ela ouve, principalmente. Porque a mulher, ela incuba tudo. Vocês sabem que é uma incubadora, né? A incubadora recebe algo, guarda aquilo por um tempo, transforma aquilo e põe para fora. Então a mulher tem essa capacidade de incubar tudo que recebe, né? Principalmente o que ouve. Por isso que a Bíblia aconselha as mulheres não andarem junto com aquelas mulheres faladeiras que ficam de casa em casa, porque ela acaba absorvendo aquilo lá. É muito comum uma mulher ter um bom casamento, um bom marido, homem de Deus, honrado, trabalhador, carinhoso e tal. E ela está numa roda ali que todas as amigas são mal amadas, tem problemas de relacionamento, separadas, desquitadas, divorciadas. E aquela reclamação e falar mal de tudo que é homem. Então essa mulher começa a absorver aquilo, ela chega em casa e aquele marido é uma bênção. Aí ela começa a pensar, poxa, é muito perfeito, deve ter alguma coisa errada, não é possível, tem alguma coisa errada com esse homem, ele é muito perfeito, não tem nada que eu possa... Então começa a criar ali um grilo, né, como diz assim. Então daqui a pouco já azedou também o relacionamento, porque a mulher é como uma incubadora, ela recebe aquilo e ela transforma aquilo, né. É por isso que às vezes o homem, você discute lá com a mulher um assunto lá quando você estava noivo, lá no verão de 1986, né? Aí passou-se não sei quantas décadas, um dia você está discutindo com ela, ela fala assim, lembra no dia tal hora que você me disse isso. Então a mulher tem a capacidade de guardar isso. O camarada fala, poxa vida, eu não lembro nada disso. Então
O homem ele é aquele que lança, ele semeia, né? E a mulher incuba, recebe aquilo. Então, se você der uma palavra para uma mulher, ela pode te dar uma sentença, né? Se você dá uma frustração para uma mulher, ela pode te devolver o inferno, né? Quando você liga lá no Datena lá e fala, ah, a mulher matou o camarada com 60 facadas. Quanta coisa ele incubou, né? Quanta coisa ele deve ter falado, ter feito, né? Aquilo é um processo, né? Então, a mulher incuba tudo. Então, se você semear coisa boa, amor, carinho, respeito, você tende a colher isso também de forma multiplicada e transformada, né? Então, o homem é um cultivador. Aquilo que ele semear, a mulher acaba por multiplicar, né? Ele dá o sêmen, o esperma, ela devolve uma criança, né? Dá uma casa, ela devolve um lar, e assim. Então, tem que tomar cuidado com aquilo que o homem tem que tomar cuidado com aquilo que ele semeia na vida da mulher, seja ele o que for, seja carinho, palavras, gestos. E a mulher tem que ter cuidado de ser seletiva naquilo que ouve, naquilo que absorve, naquilo que recebe, né? Há uma figura na Bíblia sobre a mulher que ela deve ser como um jardim fechado, né? Um jardim fechado é aquele que poucas pessoas têm acesso ao seu coração, à sua alma, né? Aos seus frutos, ao seu tesouro, enfim. Então, essa figura, esses papéis são muito importantes, né? Como o homem é um provedor, ele tem o dom de dar, né? O homem, ele nasceu para dar algo, assim como Cristo e a igreja, que é uma figura também entre o homem e a mulher. Cristo é aquele que presenteia a sua igreja, né? Quando uma mulher não aprecia aquilo que o marido dá, ela acaba, às vezes de maneira inconsciente, insultando a natureza desse marido, o instinto desse marido. Porque o homem nasceu para prover, para semear, né? E a mulher para receber. Então o marido também tem que saber que uma mulher, ela nasceu para receber coisas, palavra, afeto, carinho, presente, joias, né, irmãs? Coisas de valor, né? Mas às vezes você não tem uma coisa de grande valor, mas você tem um gesto de grande valor. Então você pode dar aquele bombom com um versinho, né? Você pode, enfim, dar aquela violetinha. Às vezes é tudo que você tem, mas você mostra afeto. Às vezes você precisa materializar isso com coisas, sejam grandes ou pequenas, né? Porque a mulher, ela tem em seu instinto, na sua psique, a condição de receber coisas, assim como nós, a igreja, que prefigura a noiva, a mulher do cordeiro, a gente também quer receber coisas do Senhor, não é isso? Então essa figura é muito importante. Colocado isso, a gente vai partir para a consequência que leva a observar as boas práticas no falar, no agir, no relacionar-se, em ver o outro, em perceber o outro, né? Então, considerar as diferenças de papéis, de instinto, como Deus fez a natureza do homem e da mulher, né? A gente tem que considerar isso para fluir bem na área sexual, né? E eu queria agora falar rapidamente sobre a área sexual. Eu gostaria de falar bastante, mas o tema é muito longo. Quem sabe em outras sexta-feiras a gente volta a falar sobre os papéis do homem e da mulher. Mas a primeira coisa que eu queria colocar rapidamente aqui, sem muita delonga, é que na perspectiva bíblica, na perspectiva divina, o sexo, relacionamento sexual, ele é santo, ele é puro, é propósito de Deus, inclusive, né? A gente tem que entender que Deus criou a sexualidade humana antes da queda, antes do pecado, né? Então o homem já se relacionava sexualmente antes do pecado. Diz que Deus, quando criou o homem, diz que ele criou os nossos órgãos sexuais, ele criou nossos impulsos, o libido, é Deus que criou. E diz que quando ele formou o homem com tudo isso, com impulsos sexuais, com toda a sua sexualidade, homem e mulher, diz que ele achou tudo isso muito bom, né? Está em Gênesis 1:31. Para Deus, aquilo estava perfeito, estava na perspectiva de Deus, era uma bênção. Isso devia ser a nossa perspectiva. O sexo deve ser como um presente, como uma bênção de Deus
tanto para o homem como a mulher. O problema é que com o advento do pecado e a queda, Satanás então agora deturpa, né, o sentido da sexualidade humana, né, e coloca isso de uma maneira que desonra a Deus e desonra o homem também, né. O relacionamento sexual passa a ser mais como um ser objeto do outro do que um pertencer ao outro, um morar no outro, que é a ideia de Deus, né? Então um usa o outro, na verdade, né? O sexo passa a ser uma ferramenta de usura, né? Então, nessa perspectiva do homem caído, já do homem sob o domínio deste mundo, deste século, nessa perspectiva o sexo passa a não ser uma bênção, mas passa a trazer até muitos problemas, tanto para homem quanto para a mulher, ok? A gente vai desenvolver aí esse raciocínio até o fim aqui da nossa aula hoje. O sexo ele tem como objetivo, primeiro, desenvolver a intimidade do homem e da mulher a um nível mais profundo, que passa do que é verbalizado, do abraço, do aconchego, do afeto, mas vai a um nível mais profundo, né? Lá em Gênesis 2:25, quando Deus aparecia toda a tarde no jardim lá do Éden e encontrava Adão e Eva, lá em Gênesis 2:25, aqui expressa como eles viviam. Diz assim: ora, um e outro, o homem e sua mulher, eles estavam nus e não se envergonhavam. Então, um estava desnudo diante do outro e não havia nenhum tipo de complexo, eles eram plenos, se identificavam um no outro, um tinha o outro numa perspectiva santa, bendita, né? Enfim. E então, essa sexualidade, essa questão da intimidade, da nudez partilhada, trazia intimidade física, emocional, espiritual, enfim. Importante, quando Deus coloca o relacionamento sexual na nossa vida como uma bênção para o homem e para a mulher, Deus tinha alguns propósitos com isso. O primeiro é a procriação, né? Não só, né? Porque há quem prega que o relacionamento sexual só deve acontecer com o objetivo da procriação, não é verdade, né? Em Gênesis 1:28 diz que Deus os abençoou, né? E disse, ó, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra. Então o primeiro propósito realmente é da procriação. É importante contextualizar que você não precisa encher a terra hoje, que ela está cheia, né? Mas você ainda deve frutificar, multiplicar e hoje gerar filhos para Deus, para o reino de Deus, né? Então, a procriação realmente, a perpetuação da espécie, era o primeiro objetivo de Deus, né? Mas Deus tinha outros objetivos também, como, por exemplo, o prazer também, né? Quando você vai já no Novo Testamento para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7, versículo 3 e 5, ele fala assim, ó, o marido paga à mulher a devida benevolência, da mesma sorte a mulher ao marido. Então ele está dizendo, e aí mais lá para o final ele fala, não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo por algum tempo. Paulo aconselha que marido e mulher, um retribua o outro que é devido, porque ele entende que homem e mulher têm desejos, né, que devem ser atendidos, né, nesses seus desejos aí. Então um deve privar o outro, defraudar o outro, se furtar de um direito mesmo, porque aqui ele diz que o corpo da mulher não é dela, é do marido, e vice-versa, o corpo do marido é da mulher. Então um tem ao outro, né, é o princípio do pertencimento, e não devem se abster, se privar um do outro por muito tempo. E isso só deve acontecer de maneira com consentimento mútuo, desde que os dois aprovem. Não adianta o marido ou a esposa falar, eu vou ficar 15 dias em jejum de relação sexual, vou ficar orando. Isso tem que ser consentido com o companheiro, com a companheira. Senão não tem nenhum valor espiritual o seu jejum, a sua abstinência, viu? Melhor obedecer do que sacrificar. Melhor você
seguir o que a Bíblia diz, né? E aqui Paulo dá um motivo para não ficar apartado do outro por muito tempo. Para que Satanás vos não tente pela incontinência, ou seja, para que você sendo tentado fora da sua casa, não esteja fragilizado, né? E se entregue à prostituição, ao adultério, enfim. E por fim, além da procriação e do prazer, o propósito de Deus para o relacionamento sexual é a unidade, unificação, né? Isso é levar a unidade física, emocional e espiritual ao nível que eles, como diz em Gênesis 2:24, eles se tornem uma só carne, né? Se tornem uma única identidade. Eles têm uma única identidade, de tal forma que eles se entrelaçam, se pertencem e um mora no outro. Então é importante isso. A Bíblia, diferente do que muita gente imagina, ela incentiva os casais a desfrutarem do relacionamento sexual, né? Se você for para o livro de Provérbios, no capítulo 5, versículos 15 a 19, aqui tem um estímulo, né, para você que está aí meio gelado no relacionamento. Diz assim: bebe a água da tua fonte, das correntes do teu poço, derramar-se-iam as tuas fontes por fora e pelas ruas os ribeiros de água, sejam para ti só, e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Como corça amorosa e gazela graciosa, os seus seios te saciem todo o tempo, e pelo seu amor sejas atraído perpetuamente. Então, existe aqui todo um incentivo para desfrutar da companhia, desfrutar do outro, da mocidade do outro, do vigor do outro, e se sacia um no outro, né? E um atrai o outro para sempre, de maneira longa e duradoura, né? A relação sexual no padrão divino, gente, ela tem que ser exclusiva, viu? Gênesis 2:24, ela é exclusiva e monogâmica, né? Embora no Velho Testamento Deus permitiu que houvesse relacionamentos de poligamia, essa nunca foi a vontade de Deus, foi uma permissão, e a gente pode mais para frente aí, em outra oportunidade, falar o porquê, né? Mas nunca foi o plano. Mas ela deve ser, Deus tem desde Gênesis como ideia o relacionamento entre um homem com uma mulher, né? Então ela deve ser exclusiva e monogâmica. Exclusiva, lá em Gênesis 2:24 fala: portanto deixará o homem o seu pai e sua mãe, apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Então, exclusiva porque o homem tem a sua mulher, a mulher tem o seu homem. E monogâmica porque deve ser a mesma sempre, ou o mesmo sempre. Porque se a gente fala que é só exclusiva, tem-se a ideia que é um relacionamento de cada vez. E não é isso que a Bíblia ensina, né? Ensina que o relacionamento deve ser exclusivo e monogâmico. Eu sei que nem sempre isso é possível. A gente pode falar mais para frente de situações que impedem isso de acontecer e interrompem esse desejo, essa vontade de Deus. Mas esse é o padrão, né? Esse é um padrão para que a bênção de Deus seja completa sobre a nossa vida. Então, a relação no padrão divino, sexual, deve ser exclusiva. Deve ser alegre, viu, gente? Não deve ser forçada, que aquela coisa parece que está indo no abatedouro, é uma obrigação, é um peso. Não, tem que ser leve, alegre, como está lá em Provérbios 5:18, que fala assim: bendito seja o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Tem que ser alegre, sem cobrança, um ambiente de risada, de alegria, de troca, né? Tem que ser um momento para ser desfrutado dentro dessa atmosfera aí. E tem que ser santo, né? Como diz lá em Hebreus 13:4, diz que digno de honra seja o leito sem mácula, né? Na questão da sexualidade, homem e mulher também tem diferenças bastante profundas, né? No homem, o sexo ele é mais biológico do que afetivo, né? O homem tem mais necessidade física do que a mulher, né? Essa, inclusive, é a razão que quase sempre o homem procura muito mais a mulher do que a mulher ao homem. Mas não é necessariamente obrigatório que seja dessa forma. Pelo contrário,
até nos ensina que isso pode ser diferente, nós vamos ver isso aí. Mas o certo é que o sexo é mais biológico no homem do que na mulher. Na mulher é mais afetivo, né? Essa afetividade da mulher está ligado à maternidade, enfim. Então, a mulher gosta mais, às vezes, do abraço, do beijo, da expressão de carinho, da cartinha, do que o ato em si, enfim. O homem não, o ato é o ápice, né, do relacionamento, enfim. Então o homem, ele é mais instintivo, mais biológico na área sexual. Por que é assim? Porque o homem é mais lógico, né, e a mulher ela é mais emotiva. Então, o homem ele é capaz, ele faz da relação sexual, do ato sexual, um compromisso, né, que ele tem na agenda dele lá. Então ele trabalha o dia todo, ele chega às 6, toma banho, janta, ele assiste o jornal, ele assiste o futebol, então ele coloca na agenda dele, ó, 10 horas, 10 e meia, eu procuro a minha esposa. Na verdade, ele vai chegar na mulher lá, ela tá gelada, ela não vai corresponder, porque a mulher não funciona no relacionamento, no ato sexual, como um compromisso na agenda, né? A mulher tem outra psique, outra psicologia. Ela tem que ser conquistada ao longo do dia, né? Não é um compromisso que apareceu ali de última hora. É muito raro isso, né? A mulher tem que ser conquistada, seduzida ao longo do dia para que a noite seja o ápice daquilo, né? Então ela tem que se sentir desejada o dia todo. Quando ela está na pia ali, você agarra ela, está no tanque, você agarra, enfim, você ali fica aqui meio que perturbando ela. Então no inconsciente dela, ela percebe que ela é desejada, né? Então, quando chega o momento, a noite, enfim, ela está muito mais preparada, não só fisicamente, mas psicologicamente para o ato, né? E afetivamente. Então, a mulher tem que se sentir cortejada, desejada, né? O homem tem muita dificuldade de fazer isso, né? O homem ele é lógico, ele é frio nessa questão, né? Então é um trabalho que tem que ser feito, né? O homem ele é tão lógico, eu sempre brinco, eu falo assim que é capaz da sogra morrer, tá todo mundo de preto no velório, quando chega em casa o homem vê a mulher toda de preto, mas ele já desligou, né, do velório lá, e ele já abriu a caixinha do sexo, ele vê a mulher toda de preto, ele tem um fetiche, fala, vou pegar essa mulher toda de preto mesmo. Então ele é capaz de sair do velório e querer ter relação sexual com a esposa, porque o homem ele tem uma mente muito diferente da mulher, né? Então, para a mulher às vezes isso é até agressivo, né? Então são diferenças assim gritantes que há entre marido e mulher nessa área aí. O homem ele se excita mais pelo que ele vê do que pelo que ele ouve, ou pelo toque, enfim. A mulher não, ela se excita mais pelo que ouve, não tanto pelo que vê, né? Sorte dos homens, né? A maioria dos homens aí estão bem estragados, né? Barrigudo, enfim, todo atrapalhado, né? Então a mulher se excita mais pelo que ouve, pelo carinho, porque ela é mais afetiva, né? Então, o homem, embora ele se excite mais pelo que ele vê, o homem ele tem uma psique perversa. Então, assim, às vezes a mulher, por imaginar isso, e às vezes está um pouco acima do peso, por questões hormonais, enfim, e a mulher se anula e não se acha bela, não se acha atraente, não se acha desejável, e ela se retrai, né? E o relacionamento fica muito ruim. Na verdade, o homem, embora ele se excite muito pelo que ele vê, a atitude da mulher faz muita diferença, né? Então, essa autoconfiança é bem-vinda nessas horas aí, né? Então o homem ele não na hora lá ele não vê a sua gordurinha, o seu pneuzinho, a sua estria não, viu? Então fique tranquilo. Enfim, o homem tem uma psique de caçador, né? Então é importante colocar isso aí, mas ele é atraído sim pelo que ele vê.
Por isso que é importante a mulher que quer ali chamar o seu marido, que quer despertar o desejo do seu marido, no vestuário, né, no tipo de colocar aquela calcinha de algodão que começa aqui e termina no joelho. Não, isso não atrai, né? Isso aí, pelo contrário, né? Isso aí arrefece qualquer desejo, né? Então, às vezes eu brinco, né? Eu falo assim, a mulher reclama, o meu marido não me procura, né? Ele não me procura, mas também, querida, com uma calça dessa que começa aqui e termina no joelho, mesmo que ele te procurar, ele não te acha, você está perdida dentro desse negócio aí. Então, existe toda uma preparação para a mulher se fazer desejável também, né? Então isso é importante, porque o homem ele se excita mais pelo que ele vê. É importante também, entre as diferenças, falar do tempo de excitação, né? O homem, quando ele é atraído sexualmente, ele é que nem um micro-ondas, né? Já a mulher é que nem um forno a lenha, né? Aquilo demora a pegar, a lenha tá verde, chora pra cá, chora pra lá, mas depois que pega não apaga, né? É difícil. Já o micro-ondas não, ele vai até lá e acabou, já era, né? Então é importante isso aí. Por isso que é tão importante para a mulher, antes da relação sexual, aquele jogo de flerte, de romance, aquele ambiente, preliminares e tudo mais. Porque ela demora mais para pega no tranco, né? O marido, então às vezes o homem quer pular a etapa, né? Então ele chega lá, a mulher não chega, né? Então existe um disparate ali, né? Então, e na relação sexual do casal, o padrão bíblico é um pensar no outro, um trabalhar pelo outro, né? Então é importante isso aí. Os problemas mais comuns que são relatados nos relacionamentos é frigidez, é a frieza da mulher. Isso pode ter causas psicológicas, hormonais, do homem, impotência também, pode ser questões físicas ou não, psicológica, nervoso, estresse, enfim, pressão do dia a dia, ejaculação precoce, são dispareunia, que é intercurso dolorido, né? A mulher sente dor na penetração. São vários os problemas, né? Mas a ciência hoje está bastante evoluída, a medicina também. Eu acho que quando você tem um problema, se você ama o teu cônjuge, você deve procurar ajuda, porque você não deve se furtar, né? Como 1 Coríntios 7 fala lá, você não pode se privar o outro daquilo que ele tem direito. Então você tem que se cuidar, se não é por amor próprio, é por amor ao seu cônjuge, né? Existem outras questões que atrapalham o bom desempenho sexual do casal, que é a má informação, fadiga, pressa, né? Falta de privacidade, você está do lado ali, tá a sogra do lado, o cunhado, enfim, tem que tomar cuidado com isso aí, né? Questões psicológicas, de experiências do passado, de outros relacionamentos, aqueles traumas, aquelas sequelas. Então, ela não consegue se entregar totalmente ao marido, porque tem um bloqueio, ela se sentiu usada, se sentiu abusada, então ela se vê às vezes como um objeto que está sendo usado pelo marido, e às vezes o marido dá, pelas atitudes e os gestos, e por não compreender isso, acaba aprofundando essa crise, né? Então a pessoa não consegue gozar da vida ou da relação sexual, aquilo que Deus pensou, né, para o homem e para a mulher, né? Então é importante isso. Essas coisas têm que ser todas trabalhadas e, se possível, minimizar, né? Importante isso. No relacionamento tem que haver reciprocidade, né? Eu gosto sempre de ir para o livro de Cantares, porque é um manual de sexualidade, né, bíblico, né? E lá existe uma correspondência entre homem e mulher, né? Cantares de Salomão fala da história e conta o amor de Salomão e da Sulamita, né? Então é um livro
com uma linguagem altamente erudita, mas também erótica, né? E tem muito simbolismo, muita alegoria, e é um livro de palavras e narra cenas picantes, então a gente tem que tomar bastante cuidado até como explicar isso às vezes, né? Para não ser mal entendido. Mas lá em Cantares, no capítulo 4, a partir do versículo 13, fala dessa reciprocidade, né? Primeiro, Salomão aqui, o amado, como é chamado no texto, ele convida, né? Ele está ali se insinuando para a Sulamita. Então ele fala assim: os teus renovos são um pomar de romãs, com frutos excelentes, o cipreste com o nardo e o açafrão, o cálamo e a canela, com toda sorte de árvores de incenso, a mirra e a aloés, com todas as principais especiarias. És a fonte dos jardins, poço das águas vivas que correm do Líbano. Levanta-te, vento norte, e vem tu, vento sul. Assopra no meu jardim, para que destilem os seus aromas. Então, com toda essa poesia, ele está convidando a Sulamita para o relacionamento sexual. E ela responde da seguinte forma: ah, entre o meu amado no jardim, e coma os seus frutos excelentes. Então, ela responde com reciprocidade, né? Ela corresponde ao convite de Salomão. Aqui tem um outro texto, já no capítulo 6 de Cantares, em que ele procura a Sulamita. Então ele fala assim, Cantares 6 e 11: desci ao jardim das nogueiras para ver os frutos do vale, a ver se floresciam as vides e brotavam as romãzeiras. Então, ele desceu, ele foi até a Sulamita. E aí, em Cânticos 3, aqui tem uma narrativa dela procurando por ele. Então, não é só o homem que procura a mulher pode procurar o homem. Diz assim: de noite em minha cama, busquei aquele a quem a minha alma ama. Busquei-o e não achei. Aí no versículo 4 ela fala assim: apartando-me um pouco deles, logo achei aquele a quem ama a minha alma. Agarrei-me a ele e não o larguei, até que o introduzi em casa de minha mãe, na câmara daquela que me gerou. Na cama, né? Da que me gerou. Tem um outro texto lá em Cantares 7, que ela se prepara para o momento da relação sexual, e ela se prepara de antemão e faz uma surpresa. Então, Cântico 7, ou Cantares 7, versículos 12 e 13, ela diz assim: levantemo-nos de manhã para ir às vinhas, vejamos se florescem as vides, se já aparecem as tenras uvas, se já brotam as romãzeiras. Ali te darei os meus amores. As mandrágoras exalam o seu perfume, e as nossas portas há todo gênero de excelentes frutos, novos e velhos. Ó amado meu, eu os guardei, ou eu os reservei para ti. Então, ela preparou de antemão o ambiente, os perfumes, as especiarias, enfim, para aquele momento esperado, né? Eu quero agora falar especificamente da relação sexual. Há um padrão bíblico que nos é ensinado que a gente ignora. E às vezes a gente não se satisfaz sexualmente, não desfruta da bênção de Deus por não observar isso aí. As técnicas do ato sexual, elas se dividem em 4 fases, né? Então a primeira fase a gente vai chamar de estímulo ou despertar, né? Tá lá em Cantares também, capítulo 7, versículo 6. É quando o homem que é atraído pelo que ele vê, ele olha para a Sulamita, lá em Cantares 7, 6, e fala assim: quão formosa e quão aprazível és, ó amor em delícias. Ele fala para a Sulamita, né? Aqui é uma linguagem rebuscada, erudita. Se a gente trouxesse para a nossa linguagem hoje aqui mais popular, ele estaria dizendo assim para a Sulamita: ó Sulamita, como você está bonita, como você está suculenta, como você está gostosa, alguma coisa do tipo assim. Exatamente isso que ele quis dizer. Ela também elogia ele, né? Você vai para Cantares no capítulo 5, versículo 10 e 6, esse é um jogo de sedução antes do ato, né? Que
Um deseja o outro. E aqui existe um flerte, né? Existe um ambiente que é criado. Então ela diz assim, ela começa a narrar quem é ele. Fala: o meu amado é branco e rosado, ele é o primeiro entre 10.000, a sua cabeça é como ouro mais apurado, os seus cabelos são crespos, pretos como o corvo, os seus olhos são como os das pombas, junto às correntes das águas, lavados em leite, posto em engaste. As suas faces são como um canteiro de bálsamo, como flores perfumadas. Os seus lábios são como lírios gotejando mirra com doce aroma. As suas mãos são como anéis de ouro engastados de berilo. O seu ventre como alvo marfim, coberto de safiras. As suas pernas como colunas de mármore, colocadas sobre bases de ouro puro. O seu aspecto é como o Líbano, excelente como os cedros. A sua boca é muitíssimo suave. Sim, ele é totalmente desejável. Tal é o meu amado e tal o meu amigo, ó filhas de Jerusalém. Então, ela descreve o camarada, o Salomão, como alguém atlético, né? Enfim, alguém de porte, alguém bonito, e ela diz que ele é totalmente desejável. Há um outro texto em Cantares 5, versículos 3 até o 5, que ela manifesta o desejo e já passa para um segundo momento de atitude, né? Então ela fala assim: já despi a minha roupa, como a tornarei a vestir? Já lavei os meus pés, como os tornarei a sujar? O meu amado pôs a sua mão pela fresta da porta, e as minhas entranhas estremeceram por amor dele. Eu me levantei para abrir ao meu amado, e as minhas mãos gotejavam mirra, e os seus dedos mirra com doce aroma, e os meus dedos mirra com doce aroma sobre as maçanetas da fechadura. Então ela diz que já espera, deseja o amado, ela está nua, despida, lavada, e ela já está suando de desejo, e aqui ela fala que as mãos soam tanto que goteja mirra, perfume, né? Então ela manifesta o desejo pelo amado. Então a primeira fase do ato sexual implica estímulo, flerte, aquele jogo de sedução, que pode ser um jantar a dois, dança, um filme, um tempo de abraço, de beijo, de conversa, enfim, é um primeiro momento, é uma preparação. Pode ser ao longo do dia, uma mensagem que você manda, um bilhete, um chocolate. Cuidado de não mandar uma mensagenzinha meio picante no grupo errado, em vez de mandar para a esposa, para o marido, colocar no grupo da igreja, né, pessoal? Cuidado com isso, vigia, né? Como o povo brinca, vigia na terra. Mas então esse é o primeiro momento, é o estímulo, despertar, né? No segundo momento é o platô. Aqui começa a fase mais intensa do relacionamento, né? É onde tem as preliminares. E aqui a gente vai dividir essa segunda fase chamada de platô em dois momentos. O primeiro é a preliminar e o segundo é o ato em si, né? É a cópula, né? Então a preliminar está narrada aqui, né? Em Cantares 7, do versículo 1 a 9. Salomão, ele começa, para a mulher, deixa eu fazer uma ressalva aqui, para a mulher a preliminar é muito importante. Prepara a mulher até para o ato, para a penetração, né? A lubrificação, enfim. Então é muito importante isso aqui. Então, Cantares 7, do 1 ao 9, ele diz assim: quão formosos são os teus pés nos sapatos, ó filha do príncipe. Então ele começa ali, olhando os pés dela, né, e tal. O contorno de tuas coxas são como joias trabalhadas por mão de artista. Então ele já está subindo, vai até as coxas. Versículo 3 ele fala: o teu umbigo como uma taça redonda, aqui não falta bebida. Então ele era um camarada criativo, Salomão. Então ele colocava uma bebida lá, não sei qual era, se era vinho, no umbigo da sulamita. Já me perguntaram: pode pôr chantilly? Pode pôr. Eu não aconselho pôr Coca-Cola, né? Porque Coca-Cola, se tiver alguma sujeira no umbigo, dissolve tudo. Mas, enfim, ele colocava alguma bebida lá.
Aí ele continua, o teu ventre como um monte de trigo. Ventre não é a barriga, viu gente? É a região já a região já da área sexual da mulher, né? Me fugiu o nome agora. Então é o ventre, o trigo, ele está falando dos pelos pubianos, né? Cercado de lírios. Aí no versículo 3 ele fala, os teus dois seios, então ele vai subindo, ele começou do pé, foi para as coxas, o umbigo, o ventre, os teus seios são como os filhos gêmeos da gazela, aí ele vai até o pescoço, então ele explora todo o corpo da sulamita nas preliminares, né? O teu pescoço como a torre de marfim, os teus olhos como as piscinas de Hesbom junto à porta de Bate-Rabim, o teu nariz como a torre do Líbano que olha para Damasco. Versículo 5, a tua cabeça sobre ti é como o monte do Carmelo, os teus cabelos da tua cabeça como a púrpura, o rei está preso nas suas tranças, quão formosa e quão aprazível és, ó delícia, a tua estatura é semelhante à palmeira, e os teus seios são semelhantes aos cachos de uva. Então até aqui tem toda... até o versículo 7 tem toda a preliminar, né? Então ele explora isso aí, e é o que a gente chama de sexo oral, né? Ele explora todo o corpo da sulamita, né? E aí ele fala dos seios como cacho de uva, enfim. Do versículo 8 em diante, já começa a relação, mas antes um pouquinho, como eu falei aqui das preliminares como sexo oral, eu tenho que colocar que tem muita gente que fala que sexo oral é pecado. Na Bíblia não tem nenhum texto que condene. A gente nunca deve ir além da Bíblia, né? Pelo contrário, se você pegar esses textos aqui, em Provérbios, o texto que a gente leu, claramente está falando de sexo oral, né? Em Provérbios 5,15 fala assim, bebe água da tua cisterna. Já no finalzinho, lá no versículos 18 e 19, fala, satisfaçam-se os teus peitos em todo tempo e seja arrebatado pelo teu amor. Está falando de sexo oral, então a Bíblia não fala nenhuma restrição a isso aí, tá? Aí tem o lado também da mulher, né? Do sexo oral, a mulher, tá aqui em Cânticos 2, 3 e 4, ela diz assim, qual macieira entre as árvores do bosque, tal é o meu amado entre os filhos, desejo muito a sua sombra, e debaixo dela me assento, e o seu fruto é doce ao meu paladar. Levou-me à casa do banquete, o seu estandarte está sobre mim, e ele era o amor. Então, não há nenhuma restrição nessa área, você não vai achar nada que embase esse entendimento. Então, as preliminares são essas. Aí, voltando para Cântico 7, dos versículos 8 e 9, começa o ato em si, a cópula, né, a penetração e tudo mais. Então ele diz assim, dizia eu, subirei a palmeira, pegarei em seus ramos, e então os seus seios serão como os cachos da vida. Então, você já viu alguém subir numa palmeira, quando a pessoa se agarra, aquele movimento que faz para subir? É um movimento, aquele balanço que homem e mulher fazem no ato, né? Então, ele está falando disso aí. Então, seus seios são como cacho de uva, ele continua explorando os seios da mulher, e o cheiro da tua respiração como das maçãs, ele está falando que a mulher está ofegante, e aí ele fala, e a tua boca como bom vinho, para o meu amado que se bebe suavemente. Então, existe todo um carinho, um afeto, há beijos, né, e tal, e faz com que falem os lábios do que dorme, então até chegar ao fim. Então, o primeiro momento é o despertar, o estímulo, a primeira fase, a segunda é o platô, que é dividido em preliminar e ato, então chega ao clímax da relação, que é a terceira fase, que é o orgasmo em si, né? E aqui a gente tem que diferenciar, homem e mulher aqui são diferentes. O homem, ele só pode ter um orgasmo. A mulher pode ter vários, dentro da mesma relação, no mesmo ato. A mulher, enquanto ela está sendo estimulada, ela pode ter vários orgasmos. O homem não. O homem tem um só.
Talvez, irmã, quando você era solteiro, o marido, o seu noivo falou, não, comigo é 2, 3, sem sair de cima, aquelas conversas. É tudo mentira, viu? O homem, depois de um orgasmo só, ele entra na quarta fase. E essa fase a mulher não tem, que é o relaxamento ou refratário, né? Que o homem fica ali dormente ali, ele fica inofensivo, né? Vamos assim dizer. Essa fase varia muito de homem para homem. É por isso que às vezes a pessoa fala, não, 2, 3, um atrás do outro. É porque um menino de 18 anos, 20 anos, esse refratário, esse momento de relaxamento, que ele fica relaxado, que ele fica inerte, vamos assim dizer, logo depois do orgasmo, pode durar 1 minuto, 30 segundos, porque é jovem. Conforme vai passando a idade, esse tempo vai aumentando, né? Aí com 30 anos é meia hora, com 40 anos é 2 dias, com 50 anos 1 semana, com 70 anos 6 meses. Então, esse período, essa fase refratária aí varia de acordo com a saúde do indivíduo, com a idade, enfim, né? Mas ele existe. A mulher não tem isso. A mulher, enquanto ela está sendo estimulada, ela pode ter outros orgasmos. Aqui tem um texto em Cantares, 2 textos que falam desse último período de relaxamento, quando o homem chega ao orgasmo e quando acontece isso, a relação acaba, né? Porque ele fica entra em refratário, entra em relaxamento. Então, Cantares 2, versículos 5 e 6 fala assim: sustentai-me com passas, consolai-me com maçãs, porque desfaleço de amor. A sua mão esquerda está debaixo da minha cabeça e a sua mão direita me abraça. Então, logo após, ela desfalece e ele a abraça, né? E que ele coloca a mão por debaixo da cabeça da Sulamita. Aí tem um outro texto que ela fala assim: põe-me como selo sobre o teu coração. Então ela deita sobre o coração dele, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, duro como a sepultura, os ciúmes. Suas brasas são brasas de fogo com veementes labaredas. Ainda debaixo daquele fogo eles se abraçam e ficam ali. Isso é muito importante. Todo homem deve ter essa sensibilidade que após o ato sexual ele não deve levantar rapidamente, nem o homem nem a mulher, e se limpar, se lavar. Deve ter um tempo deles ficar junto, para que isso de maneira consciente ou inconsciente não entre na mulher, não se interiorize na mulher como ela sendo um objeto que foi usado e pronto. E acabou, ele vira para um lado e não, tem que ter um momento que eles desfrutam ainda do que aqui o texto chama de brasas, né? Então é importante isso aí. Algumas considerações que é importante a gente colocar: tem que tomar cuidado com canseira, que pode ser causa de fracassar, né, nessa hora. Nunca praticar o ato sobre tensão de um problema, né? Enfim, porque tem muito a ver com a mente. Reservar tempo para isso, né? Ter privacidade, cuidado com os filhos, sogra, cachorro, papagaio, cunhado, todo mundo dormindo, preparar o ambiente, né? Enfim, luzes, todo o ambiente, música, sei lá, perfume, roupas, enfim, tudo tem que ser pensado, né? O asseio, muito importante, né? A limpeza, a saúde, né? Preocupação com gravidez, essas questões têm que ser sanadas, né, para que haja um bom proveito, né, nessa área aí, né? Às vezes o uso contínuo de camisinha para evitar uma gravidez rouba muito da qualidade da relação, né? Enfim, tem que tomar cuidado com os métodos contraceptivos. Eu sempre digo, cuidado, nunca use DIU, por exemplo, que não é um método contraceptivo, mas é um método abortivo, né? Então, você que louva ao Senhor, que celebra a vida, você não vai colocar um DIU, porque ele não é um método abortivo, não é um contraceptivo, né? Então, nós não vamos fazer do nosso útero, né, um altar a Moloque, né, como diria, né? Então, isso é importante colocar.
Já indo para as considerações finais, porque o assunto é longo, uma pergunta que sempre é recorrente. Sexo anal é pecado? Bom, vamos à Bíblia, né? Primeiro, o texto que geralmente é usado para condenar a prática é em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10, que diz assim: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E aqui se pega, aqui dessa lista elencada pelo apóstolo Paulo, os sodomitas. Acredita-se a relação anal à sodomia. Então, vamos ver o que pode ser sodomia. Vamos à Wikipedia. Eu peguei aqui uma enciclopédia aqui. O que é sodomia? Aqui diz assim: sodomia é uma palavra de origem bíblica usada para designar atos praticados pelos moradores da cidade de Sodoma. Por muitos anos, sodomia vem sendo interpretado por diversos segmentos como as perversões sexuais, com ênfase para o sexo anal, que pode ser entre homossexuais ou heterossexuais, mas também pode designar sexo entre homens e anjos, falta de hospitalidade e até estupro coletivo. Todas essas definições, elas estão ligadas ao texto de Gênesis, capítulo 19, versículos 1 a 11, quando fala da sociedade em que vivia Ló, né? Uma Sodoma que foi consumida pela ira de Deus. Então todas essas práticas eram comuns em Sodoma. Então há quem diga: não, sodomia não é sexo anal, é falta de hospitalidade, é sexo entre anjos e homens, é estupro coletivo, é outro tipo de perversão, é só sexo entre homossexuais, entre heterossexuais não é, enfim. Eu acho que a melhor maneira da gente interpretar corretamente a Bíblia é usando a Bíblia mesmo, né? A primeira coisa que a gente tem que perguntar é o seguinte: essa prática tem propósito? Então, o apóstolo Pedro, ele diz que a gente tem que sempre considerar o outro. Então ele fala que o marido deve considerar a mulher como vaso mais fraco, está em 1 Coríntios 3 e 7. Tem que honrá-la e considerá-la como vaso mais frágil. A gente sabe que essa prática é extremamente dolorosa para a maioria das mulheres, com raríssimas exceções. E a maioria se sujeita a isso não por prazer, mas por N motivos, né? Para agradar o marido, enfim. Mas não é uma prática que, embora possa haver prazer, não é a regra, é a exceção, vamos assim dizer. Então, o primeiro princípio que a gente tem que considerar é a honra ao vaso mais fraco. Essa prática não observa esse princípio bíblico. O segundo princípio bíblico é que o desenho determina o propósito. O Deus que desenhou o design de toda a natureza, de toda a criação, tudo que ele desenhou tem um propósito. O desenho determina o propósito. Então a gente percebe que não foi projetado para isso. Não tem dilatação necessária, é extremamente doloroso, é uma saída de esgoto do corpo, é uma saída daquilo que não presta, que tem que ser descartado. É grande a possibilidade de contração de doenças, não tem lubrificação natural. Então o desenho não foi projetado para esse propósito. Então é o segundo princípio a considerar. E o terceiro princípio é que nós somos limitados por nossa natureza. Por que não voamos? Porque não temos asas, esse é o nosso limite. Por que não vivemos debaixo da água? Porque não temos guelras, é o nosso limite.
Então, toda a nossa ação, toda a nossa conduta tem a ver com os limites que Deus colocou a cada gênero da criação. Então, quando a gente viola qualquer um desses princípios, como eu disse no início, a bênção de Deus está condicionada ao seu padrão. A gente tem prejuízo. Então, de certa forma, não sei qual a maneira que você possa interpretar sodomia, sodomitas. Para mim, está muito claro que sodomia é relação anal. Né? Para mim, está muito claro por todos esses princípios que eu coloquei e tantos outros que eu poderia elencar aqui, mas não vou falar pelo tempo. Né? E a gente vai por hoje e terminando com isso. Mas eu queria que vocês considerassem todas essas práticas, até o sexo oral, que eu falei que a Bíblia não faz nenhuma objeção. Tem que haver um entendimento entre homem e mulher, ou se privar disso aí, as posições, as roupas, a conduta, a comunicação, a sexualidade. Então, eu vou deixar para vocês um texto em Filipenses 4:7 para a gente terminar, que diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisso, pensai. Então, a gente deve pensar naquilo que tem valor, naquilo que edifica, naquilo que é puro, naquilo que é amável, naquilo que tem virtude. Nunca esquecer que o casamento é como um omelete, né? Só é bom se os ovos forem bons. Não adianta um ovo ser bom e o outro não ser. Quando mistura vira omelete, a omelete inteira fica estragada. Então, nós, tanto homem como mulher, temos que trabalhar para melhorar, para viver intensamente, plenamente a bênção de Deus para a nossa vida. Nunca se esquecendo que a união entre homem e mulher, ela é uma figura, ela prefigura a união entre Cristo e a igreja. Que a gente consiga, com a graça de Deus, glorificá-lo na nossa relação, na nossa vida, na nossa intimidade, de tal forma que seja realmente uma figura do relacionamento entre Cristo e a igreja. Amém, gente? Se Deus permitir, os próximos dias aí, a gente continua nas próximas semanas falando desse assunto que é bastante longo. Eu queria voltar a falar sobre os papéis de homem e mulher no relacionamento, que é muito importante. Hoje há muita inversão de valores, mas existe um padrão bíblico e esse é o caminho da bênção para a nossa vida. Que Deus possa curar a nossa família, os nossos relacionamentos e que nós sejamos em tudo agradecidos. Amém? Tenha uma ótima noite. Que Deus te abençoe por esse tempo que você esteve com a gente aí. Deixe o seu like aí, curta, compartilhe. Escreva aí o seu comentário, para nós vai ser sempre uma alegria ter vocês com a gente. Deus abençoe e até a próxima semana, se Deus permitir. Amém?